Boa noite. Depois de atuar como jornalista no Rio de Janeiro e fazer mestrado nos Estados Unidos, ela aceitou o desafio de vir para Manaus, trabalhar no Polo Industrial de Manaus e tocar a parte administrativa e financeira da empresa Lanaplast, especializada em forros, perfis e tubos de PVC. A empresária Ana Paula Giacozzi é a nossa convidada especial de hoje. Bom que o público feminino está aumentando aqui na nossa bancada. Tudo bem, Ana Paula? Tudo Seja bem, bem-vinda. Uma honra receber uma mulher empresária no nosso Band Entrevista. Bem-vinda. Olha, a honra toda minha. Um prazer enorme estar aqui com você. Pois é, né? Agora eu queria que você me falasse um pouco dessa tua história, porque você é carioca, formada em jornalismo, né? Com 18 anos já estava nas redações, trabalhou no jornal O Povo, no Jornal do Comércio. Com 21 anos decidiu ir fazer mestrado nos Estados Unidos. Teu mestrado foi na área de jornalismo também? Foi sim. Fala um pouco dessa tua fase. Pois é. Essa fase foi muito boa, né? Porque nós estamos na flor da idade, né? 21 anos, né? Você conhecia alguém nos Estados Unidos? Não. Foi na cara e na coragem? Sim. E lá comecei o mestrado, acabei conhecendo o meu esposo, onde nós casamos, Seu né? esposo brasileiro ou americano? Americano. E aí tivemos uma filha, a Lana, né? E por isso o nome da empresa, Lanaplast. Né? Você chegou a ficar nos Estados Unidos quanto tempo? Olha, eu fiquei nos Estados Unidos durante 3 anos e aí nós viemos para fazer a festa de 1 ano da Lana, Sim. no Rio de Janeiro, Isso. né? E aí meu esposo acabou dizendo, Ana Paula, vamos ficar aqui um tempo porque eu gostaria de conhecer o Brasil. O teu esposo é formado em quê? Engenheiro industrial. E lá ele tinha... E lá ele tinha exercício a engenharia industrial por um tempo, mas logo após ele montou o próprio negócio dele, né, de Lá nos real Estados estate. Unidos. Isso, lá nos Estados Unidos. Então, os negócios dele caminhavam sozinho, ele não precisava estar lá, né? Então, por isso, a facilidade de nós podermos viajar. Imagino como todo né? estrangeiro, o desejo de conhecer o Brasil, que realmente é muito bonito. E era o grande sonho dele. E nós começamos viajando, conhecendo estado por estado, até chegarmos aqui, na Amazônia, em Manaus, que era o grande sonho dele de infância. Olha! Né? Ele sempre falava, eu quero conhecer a Amazônia. O atrativo da floresta, dos encantos naturais, isso atrai bastante. Né? Exato. E ele conhecia mais da Amazônia do que eu mesma. Né? E ele me contava toda a história, ele tinha lido livros e livros sobre a Amazônia. E realmente era o sonho dele. E aqui chegando, ele foi conhecer o Distrito Industrial e lá ele falou, Ana Paula, isso aqui é um grande potencial da Amazônia, esse Distrito Industrial. E eu posso ter a minha própria indústria aqui, se eu quiser. Acertou, né? E aí eu falei assim, poxa, mas você não sabe nem a língua, como você vai ter a sua indústria? Não é problema, né? A barreira do idioma não existe. Não. Né? E ele falou assim, você vai ver. E aí ele realmente montou a indústria, colocou a indústria para funcionar. Em que ano foi isso? Isso foi em 2001. E em 2003... 2001, mas ele ficou sozinho aqui. Ficou sozinho, ficou com tua filha no Rio de Janeiro. Exato. E em 2003 é que eu vim ficar com ele aqui. E acabei gostando muito do que ele tinha montado e resolvi abraçar o desafio junto com ele. Essa área, o PVC, ele faz parte do nosso cotidiano. Hoje é uma realidade, é o terceiro termoplástico mais consumido no mundo. Exato. Né? Mas essa ideia do PVC, ele já tinha isso na cabeça? Ou você comentou comigo que quando ele chegou aqui, ele tem um quê mais ambientalista, ele viu muitas casas com forro de madeira. Foi daí que ele teve a ideia? Exatamente. Já no hotel, ele já percebeu. Mas
poxa, eles usam muito a madeira para forrar o teto aqui. E aí ele logo percebeu nas casas que é bonito, também. Né? Madeira é linda. Sim, é mas muito é caro, bonito, mas não é nada caro, sustentável. Né? E para o americano ambientalista, né, ele vê, poxa, mas por que colocar a madeira, usar a madeira quando você pode usar outros produtos, né, que também pode imitar a madeira? Então, foi a ideia dele. E aí ele visitou algumas lojas de materiais de construção e, com isso, ele descobriu que eles não conheciam o forro de PVC. Porque o forro de PVC que chegava naquela época aqui em Manaus era um forro de PVC de uma má qualidade. Então, eles tinham, tipo, uma barreira contra o forro de PVC. E o meu esposo falou, não, eu vou mostrar para vocês que eu posso produzir um forro de PVC de qualidade. E foi assim que ele iniciou com o primeiro produto da Lanaplast, forro de PVC. O forro de PVC, talvez, como você disse, a barreira, talvez seja a questão da dúvida. A madeira, um pouco, o nosso clima é quente, a madeira, a ideia que se tem é que deixa o ambiente mais fresco. O PVC, ao contrário, ele esquenta ou não? Não, pelo contrário. A madeira esquenta mais. A madeira esquenta? Olha, quem não PVC, sabe falando. Ele absorve o calor. Então, com isso, ele é mais fresco. Né? Então, pronto, além da relação custo, está explicado porque é o mais consumido no mundo. A relação custo-benefício, questão da sustentabilidade. E para Manaus caiu como uma luva, então, né? Exatamente. E a barreira que ele enxergava aqui era justamente por eles não conhecerem um forro de PVC com qualidade, né? Com os milímetros que deve ter o forro de PVC. Com uma durabilidade também, né? Com uma durabilidade maior e para uma região tão quente. Né? O forro de PVC que eles recebiam aqui eram de 4, 5 milímetros. E hoje, quais os produtos que você tem no mercado? E qual o milímetro que é adequado para o clima? É 10 milímetros. 10 milímetros? Vou checar agora, o forro não vou de mais PVC apanhar. É 10 milímetros, para absorver o calor da região. Hoje, aqui. qual a linha de produtos que vocês têm? Você trabalha com forro, perfis? Tubos de PVC, né? E os forros de PVC, nós introduzimos no mercado 4 modelos diferentes, né? Não é só um modelo que eles conheciam, que era aquele modelo simples de posto de gasolina, né? Nós temos 4 modelos diferentes, justamente focando nas residências. E introduzimos as cores. Nós hoje temos 18 cores diferentes, né? Então, com isso, as pessoas passaram a usar mais o forro de PVC, principalmente depois que as cores foram introduzidas. E vocês colocaram, inclusive, imitando a madeira, né? Isso. Colocamos, imitando a madeira, desenvolvemos projetos, na época, para o Ariel-Taua, né? O doutor Ita, ele queria um forro que imitasse madeira, mas fosse verde. Nós desenvolvemos para ele, né, esse Mas nós forro. vamos já falar um pouco mais sobre isso, vamos para um breve intervalo e já voltamos, não sai daí. E voltamos no segundo bloco com a empresária Ana Paula Giacozzi, da empresa Lanaplast. Ana Paula, você estava falando da cartela diversificada que hoje a Lanaplast coloca no mercado e que o diferencial antes era 4 milímetros, hoje o ideal para o nosso clima são 10 milímetros, que resfria mais o ambiente. E, inclusive, esse diferencial nas cores, né, que o mercado não tinha e que vocês, inclusive, atenderam o pedido do Rita Bernardino. Exato, exatamente. As cores, né, deu mais vida, mais beleza, né, para o consumidor. Hoje, o consumidor ele tem o prazer de colocar forro de PVC na casa dele, porque ele sabe que ele não precisa usar somente o branco, né? Ele tem diversas cores e que dá uma beleza, um design, né? Ele consegue fazer
os mesmos designs que ele faz na madeira, ele consegue fazer no forro de PVC. Interessante. Né? Então, e até porque tem cores de madeira também, né? Exato. Imitando cor de madeira. Isso. E designs. Né? Nós temos feito várias igrejas em Manaus, né? Que eles fazem design de estrelas no teto, designs de cruzes. Então, ou seja, nós provamos que com forro de PVC 10 milímetros, você consegue fazer os mesmos designs que você faz na madeira. Que ótimo. Em 2008, a empresa expandiu, né? Foi para o Distrito Industrial 2. Quanto era a produção e para quanto aumentou? Ela iniciou em 2008, né? Mas a produção lá no Distrito 2 iniciou mesmo em 2013, né? Tá. Nós tínhamos uma produção de 500 toneladas de PVC, né, na primeira fábrica, e com a expansão nós fomos para 1,5 milhão de toneladas. Nossa, um crescimento considerável. Foi um crescimento muito bom. Uma pena que veio logo em seguida a crise. Pois é, esse é um ponto que eu vou tocar. Você tinha comentado comigo que a Lanaplast chegou a exportar para Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e até Trinidad e Tobago. Exato. Realmente um comércio assim muito bom. Vocês tiveram uma fase muito boa, mas depois, com a crise econômica, vocês tiveram que readequar a empresa à situação no mercado. Como é que vocês conseguiram sobreviver? Bom, downsize, né? É você diminuir o tamanho, cortar os custos, rever o teu planejamento estratégico, né? Que pudesse atender o mercado do tamanho que ele ficou, né? E foi isso que nós tivemos que fazer, né? Infelizmente, isso é uma metodologia, né, que ninguém quer passar por, né? Que é uma metodologia em que você, para você dar um size uma empresa, você evidentemente vai ter que cortar os empregos, né? Você vai ter que diminuir os custos, e isso é um trauma muito grande para qualquer economia no mundo, né? Vocês tiveram que vender equipamentos também, reduzir? Você fala em cortar, isso. Você tinha quantas máquinas e para Exato. quanto reduziu? Nós produzíamos com 25 máquinas, nós tivemos que passar a produzir com 10, né? Então, aí, não tivemos que vender as máquinas, mas tivemos que fazer muitas demissões, né? Nós tínhamos, na época, 125, Vocês chegaram a ter, né? Quantos empregados? 125 funcionários. E tivemos que reduzir para 48. O polo industrial como um todo chegou a um nível de mais de 100 mil funcionários, mas depois realmente teve uma queda. E isso foi em várias, né? Não foi somente a sua. Muitas empresas do Polo Industrial de Manaus passaram por situações difíceis. Outras até fecharam efetivamente. Isso, foi desastroso, né? Eu passava na estrada e via, aquela ali fechou, né? Era uma empresa atrás da outra, né? Então, realmente, a situação foi desastrosa, né, no país inteiro, mas aqui em Manaus, que é a cidade que nós vivemos, né, estamos aqui e vivenciamos, né, essa desastrosa situação de tantas indústrias terem que fechar, né? Com toda essa experiência que você passou, né, juntamente com seu marido, que conselho você daria aos empresários que passaram ou passam por uma situação similar à empresa de vocês? Eu diria o seguinte, que você deve fazer um planejamento estratégico focado nas soluções. Que você não foque tanto nos problemas que a crise está lhe proporcionando, mas sim nas soluções que você pode buscar para conseguir passar dessa crise, né?
que foi o que nós fizemos. Nós focamos num planejamento estratégico de downsize da empresa, mas com foco de que aquela crise iria passar. E buscamos soluções para passarmos juntamente com ela, mas focando mais nas soluções, porque se você focar nos problemas que você está atravessando e nos tantos obstáculos, você realmente sai correndo, não consegue ficar. Eu fico imaginando, né? Agora, em falar em sair correndo, me ocorre a ideia de te perguntar, né? Em nenhum momento você sentiu vontade de voltar para os Estados Unidos? Teu marido é americano, tinha negócios lá, é um país que tem uma estabilidade econômica, enfim, uma certa segurança para você que já deve tem cidadania americana também. Exato. Não era mais fácil voltar? Não pensou nisso? Não passou pela tua cabeça de pensar, para que ficar batendo cabeça aqui, é melhor voltar para os Estados Unidos? Não pensou em desistir? Várias vezes. E diversos conselhos. Vai embora. Olha, vai embora, o que a senhora está fazendo aqui? Mas uma coisa, eu e meu esposo nunca fechamos uma empresa. Vocês tiveram empresas em que lugares? Nos Estados Unidos, na China já tivemos empresa também. E nós sempre passamos por crises nesses países também. Né? Os Estados Unidos, pior crise, nós temos empresa lá e a pior crise foi de 2008 até 2016. Então, ou seja, nós nunca fechamos uma empresa. Então, não seria agora. Não seria agora que no nós lugar dos sonhos fechar, do teu marido. Não é? Não é? E então nós falamos, não, nós vamos passar essa crise, vamos focar num planejamento estratégico que nós consigamos passar dessa crise. Agora, uma curiosidade, você é jornalista, né? Colega de profissão, falamos demais, fala bem, se expressa bem, escreve bem, atua nas redações, mas eu particularmente não suporto a área de exatas. Como é migrar da área de humanas para a área de exatas? Ser jornalista, de repente, foi para a área de administração financeira, que é uma área que eu vou te contar. Pois é, olha, na verdade, vendo o meu marido, que sempre foi da área de exatas, né? Foi assistindo ele, eu fui pegando gosto pela área financeira e ele também me ensinou muito sobre os mercados internacionais e realmente eu gostei dessa área. É impressionante, não chegaste a fazer algum curso, algum preparo específico? Sim. Inclusive aqui em Manaus. É? Logo que eu cheguei em Manaus, eu falei assim, para mim entender mais da cultura, né, de uma cidade que eu não conhecia ninguém, a melhor forma é você se inscrever numa instituição de educação, né? Então, eu me inscrevi na FUCAP, em administração. E ali, conheci mais, né, da cultura da cidade, como lidar e como aprendi também muita coisa lá. Você falou que tem uma filha, hoje ela está com quantos anos? 21. Uau, 21 anos. Então, claro, imagina, vocês já estão em Manaus desde 2003? Desde 2001. Desde 2001? Não, aliás, eu e ela em 2003. Pois é, mas ela se adaptou então super bem. Sim. O idioma não foi problema, porque ela nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos. Gostou de Manaus? Gostou, fez vários amigos e tudo, e inclusive se encontram até hoje, né? Hoje a maioria deles estão estudando fora. E ela estuda em Califórnia, né? E os amigos daqui também. Ela não está mais em Manaus, então? Não, não está mais em Manaus, está estudando na Califórnia. Está fazendo o quê? Psicologia industrial. É uma área que pode ser aproveitada muitíssimo para ajudar o pai e vocês Isso, na empresa, né? Quais os próximos planos da empresa? Olha, nossos próximos planos é voltar a expandir, voltar a poder produzir
produtos inovadores que atendam tanto o mercado local como o mercado internacional, para nós alavancarmos as exportações da empresa novamente, né? Hoje vocês estão atendendo só o mercado local, não estão mais exportando? Não estamos mais exportando. Alguma... Porque ficou inviável com a crise, né? O dólar muito alto, nós não conseguimos importar tanta matéria-prima. Eu li recentemente que a questão de PVCs, que a Argentina está tendo uma grande participação no mercado brasileiro e que é um grande concorrente também nessa área de perfis. Será que é pela questão do custo mais econômico ou também pela questão da carga tributária, que lá é menor? Exatamente, é pela questão da carga tributária, né? Por isso que nós temos um grande interesse, uma grande esperança de que a reforma tributária no nosso país seja feita, né? Que bom. Lana, que eu sei que é o nome da tua filha, estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom ter você aqui. Eu espero que vocês consigam passar por esse momento. Aliás, o pior momento já passaram. Sim, já. Né? Vocês agora estão já fazendo planos de voltar a expandir, conseguir novos mercados. E nós só podemos dizer e desejar sucesso à empresa Lanaplast, ao seu marido, que foi um visionário, vir para cá e montar um negócio que está dando certo. Isso, né? Está dando certo. Muito obrigada, tá, pela oportunidade de nos receber aqui e nós podemos expor, né, a nossa empresa e poder fazer com que todos tenham conhecimento de que a Lanaplast está no mercado, vai continuar no mercado e tem planos futuro de um grande crescimento. Que ótimo. Eu sei que você faz parte de um clube de 100 mulheres empresárias, né? Fala para elas que o convite está aberto, é só me procurar, informar a respeito da empresa e quem sabe estará aqui sentada nesta bancada para falar um pouco do trabalho de tantas mulheres que estão aí nessa batalha. Exatamente, né? Elas vão gostar muito da oportunidade. Com certeza. E fica um convite para você também que acompanha o Band Entrevista e que tem me procurado e que tem perguntado, mandando mensagens, querendo saber quanto paga para estar nessa bancada. Não paga nada. Tá? Você é nosso convidado, desde que a tua trajetória seja uma trajetória na área econômica, na área do empreendedorismo, porque o foco do programa tem esse viés econômico. Né? Então, será um grande prazer, não importa se você é pequeno, se você é médio, se você é um grande empresário. Será muito legal se você puder estar aqui contando um pouco da sua trajetória pessoal, profissional e da tua empresa. Ana Paula, foi um prazer, muito obrigada, sucesso e felicidades a você. Para você também, muito obrigada a você. Tá bom. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Band Entrevista. No próximo sábado estaremos de volta com mais um entrevistado especial. Uma boa noite.